Puca, ou o Puca, porque é muito interessante, assim. Ele é muito, muito carinhoso. Só que acontece que se ele vê um gato agindo de um outro jeito, ele modifica completamente. A mãe dele ficava mostrando a língua, assim, sabe, com o olho vesgo ainda. E aí, de repente, ele começou a ficar mostrando a língua também. Só que ela tinha um problema na língua, ele não, entendeu? Aí o Todd, que era o meu outro gatinho, já foi embora, sumiu, na verdade. Ele não gostava que passasse a mão na cabeça dele. Era tipo um siamês e... não sei, eu não me adapto muito com siamês, não. Eu acho que eles não são carinhosos. E aí, ele não gostava que pegasse nele, muito menos na cabeça. Nossa. E aí, a Puca, sempre convivendo com ele, ela não gosta que pegue na cabeça dele. Com a roupa quentinha, sabe? Tipo, mesmo que você tem que se sentir confortável, né? Tava meio friozinho. Eu coloquei esse negócio. Tô lendo o livro agora aqui, né? Esse aqui da saúde. E, nossa, como esses livros são bons. O Senac é muito bom. A minha experiência no Senac, fazendo o curso técnico de enfermagem lá, foi muito boa com relação ao conhecimento, mas tiveram situações e um professor que trabalhava na Santa Casa que eu não sentia confiança no modo dele agir como pessoa mesmo, e muito menos como professor, porque as informações dele era sempre assim contraditória e errada. Então, a gente até teve uma situação lá onde eu parei de fazer o curso, já tinha feito o curso todo, só faltava estágio, estágio era com ele, eu não quis fazer com ele, e eu não tinha opção, então eu nunca mais terminei. E assim, eu sou muito, como é que eu falo assim, decidida nos meus pensamentos, entendeu? Então assim, eu fiz o curso todo, mas no final não concordei, pronto, não vou mais. Ou então não vou terminar ele só para eu ter um diploma, entendeu? Eu sei que eu tô errada, poderia estar errada, mas é o meu modo de pensar, vou fazer o quê? Entendeu? Eu não quero carregar um diploma de um lugar que eu não concordo. Até então, quando eu tive outros professores onde eu concordei, ok. A partir dele, que eu não concordei mais com a atitude dele, independente das minhas, eu não tô falando independente das minhas para me isolar de algum erro, coisa assim, mas eu era aluna e buscava conhecimento, e com muito, muito, muito empenho, e os outros professores sabem disso, todos que me conhecem sabem disso. Eu não tirava a prova 99, eu tirava 100, porque aquele podia fazer diferença no cuidado da vida de alguém, entendeu? Então, assim, eu não aceitava, porque desde o pensamento que a gente absorve só 30% do que o professor explica, e lembrando que ele também é um ser humano, e que ele também estudou, e ele também só absorveu, então, 30%, vamos dizer assim, então, por mais empenho que ele tenha, o rendimento numa sala de aula é baixo, entendeu? E se você não for para a sala de aula é pior ainda, mas você entendeu? Então, assim, você absorve pouco tempo de informação. E então, tirar 100 é o mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? Eu digo nota máxima, né? Eu digo 100, digo nota máxima. E não é para mostrar para os outros, é para você ter certeza do que você aprendeu. E não só pelo fato de você estar pagando para você aprender, mas para você sair de lá como um bom profissional, principalmente no que se refere à saúde de outras pessoas. Estou lendo meu livro agora e ele é maravilhoso. Ele é um livro do Senac e essa parte eu não tenho que falar. Os livros do Senac são nota 1000. E ele tá falando aqui, ó, saúde e as relações socioambientais, né? Interessante aqui para vocês, bem no comecinho. Eu sempre estou trocando os livros e esse livro é o de hoje. Então, ó, que a saúde é muito mais do que a ausência da doença, né? Então, existe um negócio chamado homeostase, que é o equilíbrio entre o que a gente diz que é saúde e doença. Então, o que é isso? Quando você sai desse equilíbrio, você está doente, entendeu? Porque não existe ter muita saúde, existe o equilíbrio, tanto do ponto de vista das condições físicas individuais, quanto em relação aos aspectos sociais, ambientais, culturais e espiritual. Eu complementei, o que traz para nós uma vida saudável. Meio ambiente é muito importante, porque às vezes a gente pensa que saúde é algo individual, né? A minha saúde, meu organismo, porque funciona diferente e tal. Embora cada organismo seja único e importante, está inserido num contexto coletivo. E a diferença do acesso, do cuidado desses grupos fazem diferença em cada ser, entende? Assim como desde a história passada, mas também a que a gente vai construir para o futuro. Porque pessoas mudam por causa do nosso aquecimento global, está atingindo todas as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas mudem ao longo do tempo, precisem se adaptar cada vez mais ou então não sobrevivam. Dificulta para vários grupos, várias pessoas, várias situações, para que elas continuem vivendo da forma adequada e consigam manter esse equilíbrio necessário. Então, muitas vezes as pessoas querem, mas não conseguem porque o ambiente não proporciona. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é bem interessante, que eu fiz para uma apresentação de um trabalho, eu mesma fiz, fui eu que montei, e que eu acho tão necessário que todos soubessem, né, principalmente os professores, para que tivessem mais paciência ao lidar e entender que, gente, vou ser muito sincera, a pedagogia já é um curso, assim,
sabe, tem tantas coisas que estão acabando, então não precisa ninguém ficar brabo comigo do que eu tô falando. Precisa se adaptar, entender que a mudança chega, que elas se aprimoram, né? A gente não tinha antes a opção de fazer psicopedagogia como um curso de graduação, hoje a gente já tem. E é interessante porque eu já estudava isso muito antes. Meu Deus, olha, eu comecei a dar aula em turma, e tô falando sério, com 16 anos de idade. Eu precisei me adaptar para eu poder estar na frente de uma turma, cerca de 15 a 20 pessoas, de todos os tipos, de todas as idades e de todos os meios e culturas diferentes. Então, eu tive que ter uma postura e um pensamento, um desenvolvimento mental para que eu conseguisse entender tudo isso muito nova. Me desesperar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ficar falando tanto em 2 horas, 3 horas ou 1h30 que fosse? Ou como que eu vou falar tudo que eu preciso em meia hora? Eu comecei a buscar situações que facilitavam o meu trabalho para o aprendizado daquela pessoa. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz, como eu falei, né, e que se refere justamente ao que eu estava falando ali, ó. Como ela aprende. Como eu falei, a pedagogia para mim já era, acabou. Hoje seria interessante, no mínimo, quem fez pedagogia fazer uma pós em psicopedagogia. Eu vi um desenho que eu fiz aqui para tentar representar as dificuldades das pessoas, onde a gente tem que ter cuidado. Tem aqui o meio orgânico, ambiental, emocional e cognitivo. 40% de uma sala de aula, que eu tô falando uma sala de aula com uma média aí de, independente de quantos alunos, tá? Mas vamos supor lá que de 30 alunos que tem uma sala de aula, imagina 40% de alunos com dificuldades. Essas dificuldades podem ser várias dificuldades, né? Então, assim, depende do que é dificuldade para cada um. De repente, o que é para mim não é para você e vice-versa, entende? Então, assim, 40% sofre algum tipo de dificuldade. Então, vamos supor que seja uma turma de 30 alunos, 50% seria 15, em torno de 12 alunos, mais ou menos, tem dificuldades, né, de aprendizado. O professor, que é o que comunica, e quem comunica é o responsável por comunicar ou pela comunicação, né? Então, ele que tem que buscar meios de chamar a atenção do aluno e criar motivação. Ele tem que entender que pelo menos 12 alunos ali vão ter mais dificuldades de entender, de repente uma palavra que ele colocou no meio, de repente, sabe, coisa assim mais cultural, né, muitas vezes. Coisas que ele não está acostumado, de repente o professor usa uma palavra que ele não tem vivência, sabe, dificuldades. E dificuldades são de vários tipos, como eu falei. O que é para mim não é para você e, sabe, assim. 60% da turma, ou seja, de 30, então seria uns 20 alunos mais ou menos, né, 18 a 20 alunos, né? Então teria um rendimento baixo. Então tem que buscar os motivos desse rendimento baixo. Né? Por que ele tem rendimento baixo? Vamos tentar entender esse aluno. Tem aluno que faz bagunça, esse aluno é bagunceiro, não quero dar aula para ele. Não é assim. Por que ele é bagunceiro, entendeu? Por quê? O que ele está querendo com aquilo? Qual a resposta que ele está buscando? Porque ele quer aparecer? Não necessariamente. Quer chamar atenção. Por que ele quer chamar atenção? Então vamos tentar ajudar ele, em vez de só criticar, né? E 50% distúrbio específico. Então tem um distúrbio, aí cabe a você procurar o que é um distúrbio, né? E o que seria distúrbios específicos, e aí a gente estuda mais e teria que entrar mais nesse assunto. Mas tem um distúrbio. Uma falta de comunicação ali naquele momento do cérebro, onde ele não consegue absorver a informação. 10 a 15% dislexia, né? E aí eu tô dizendo que essas coisas, o que às vezes às vezes ela não se interessa por algo, mas se interessa por outro, e naquele outro ela é ótima. Então vamos buscar o que interessa a ela, né? O que acontece, não só com o objetivo de cura ou vou mudar, muitas vezes a gente não consegue, mas ajudar, então, a encontrar outras maneiras, e aí onde se destaca o bom professor e o profissional, que daí eu posso chamar de professor, né? Porque o resto é instrutor ou auxiliar, né? E aqui, ó, 11% é descalculia, dificuldades, né? Matemáticas, principalmente. 22% tipos de problemas. Que tipos de problemas uma pessoa pode ter que numa sala de aula não consegue se interessar ou prestar atenção? Né? É em casa? É do ambiente? O que é? Né? E aí a gente volta aqui pro desenho ali em cima, né? É orgânico, é ambiental, é emocional, é cognitivo. Então, né? A gente tem que estudar essa criança como um ser individual, entende? Não como 30 alunos, mas como mais um, entendeu? 14% deficiência mental. E a deficiência mental a gente pensa assim numa pessoa, sei lá, arredia, que a gente tem medo até de chegar perto. Nossa, parece uma coisa assim que vai avançar em mim. Não é isso não. Hoje em dia, principalmente com as nossas dificuldades aí, todos os dias, e com acesso a muitas informações e coisas assim, o que seria deficiência? Falta do quê, né? De repente uma nutrição adequada, de repente um remedinho, talvez, de repente, eu não sou muito a favor, tá? De remédios, né? Mas, né, cada caso é um caso. E então aqui, né? Mas o que tipo de deficiência é ela? O que deixa ela mais exposta a isso? Eu posso ajudar, né? Se eu não posso, eu posso buscar outros meios de eu me ajudar a ensinar ela, né? 6% problemas de saúde.
Às vezes, por exemplo, tá com o nariz entupido, não consegue prestar atenção na aula. Às vezes tá com uma dor de ouvido, não sabe onde é que tá a dor, entendeu? Às vezes tá com dor de cabeça e não sabe por quê, e fica chato, e fica brabo, e responde o professor, mas o que que é? Né? Às vezes tá com uma dor, ou às vezes é algo que ela nem sabe, ou nem tá sentindo, mas o problema tá ali, né? Então 3% multideficiência, são várias deficiências, agindo ao mesmo tempo. 2% problemas motores. Poxa, não tô conseguindo escrever, não consigo escrever rápido como o professor tá falando. Eu não consigo fazer esse desenho, eu não consigo parar de me mexer, eu não consigo parar de bater a caneta, ou fazer um barulho, ou qualquer coisa. 1,5% deficiência auditiva. Às vezes a pessoa nem sabe que deficiência auditiva é diferente da surdez, né? Então a deficiência é porcentagem que você perdeu da audição, surdez é 0. E, portanto, o surdo não gosta de ser chamado de deficiente. 1,2% de deficiência visual também, às vezes não sabe que tem. E às vezes é um probleminha que é fácil de arrumar com óculos ou com uma cirurgia, às vezes até, ou com uma educação, né, no olhar. E, sabe, que mais? 1,3% autismo, né? E autismo não é uma doença, não. É simplesmente uma condição que coloca a criança eu não gosto de usar aquele termo no mundinho dela, não gosto. Habilidades e interesses diferentes do que os outros. E quem não tem, né? Mas também não sou a favor de dizer assim, qualquer coisa, então eu sou autista também, eu também sou. Agora todo mundo quer ser, sabe, quer ter um título. Não é assim. E muitos médicos, inclusive, às vezes definem crianças como autistas e às vezes aquela criança não é. Então não vá num médico só, vai em vários, né? Peguem vários diagnósticos, depois se realmente precisar fazer, tudo bem. A minha filha, eu mesmo pensava assim, poxa, alguma dificuldade ela tem. Por exemplo, eu pedia para ela pegar a caneta vermelha, pega a caneta vermelha para mamãe. Ela ia e me trazia, por exemplo, sei lá, qualquer outra coisa diferente e de outra cor. Eu pensava, poxa, porque ela tem dislexia, porque não sei o quê. Não, gente, não tem nada a ver. É que naquele momento ela estava vivendo um outro momento da vidinha dela. Não tô nem falando de saúde, eu tô falando questão de atenção. Mas então é um déficit de atenção. Mas ela é déficit disso, déficit daquilo. Não é assim que funcionam as coisas. Para alguém dar um laudo, para alguém falar que é outra história, entendeu? Então aquela fasezinha dela passou. E hoje ela é extremamente inteligente, também se ajudou, né? Porque ela estuda, ela se ajuda em todos os sentidos. Então, é aquilo, qualquer pessoa. Não quer dizer porque tá aqui que tem um título, entendeu? Que é taxada como aquilo vai ser pro resto da vida. Não é. Né? 0,5% cegos e surdos, daí sim vem surdos mesmo, e cegos, né? Isso acontece, pode ser que numa sala dela tenha um, ou às vezes não tem na tua, mas tem na do lado, né? E essas pessoas, todos, né? Todos aqui, não só essas, mas todos aqui precisam ser trabalhadas de maneira individual, mas ser inseridas em um conjunto, não só com uma integração dele, não só ser colocado no meio, mas ser adaptado, o que é muito diferente, né? Então, adaptar o lugar para ele e ele para o lugar, e as pessoas para ele e ele para as pessoas, entende? E 0,3, traumatismo craniano, pessoas que às vezes têm um trauma, porque caiu, porque bateu, uma dificuldade ambiental, pode ser uma dificuldade orgânica, pode ser cognitiva ou emocional. Pode ser um baixo rendimento por causa do orgânico, saúde, ambiental, ambiente que ela vive. Pode ser, por exemplo, de repente, o pai dele bate nele todo dia, ou briga com a mãe todo dia, ou ele não tem lugar para estudar e ele não consegue se concentrar. Ou porque a mãe não respeita, porque enquanto ele está estudando, ela começa a olhar celular ou falar com outras pessoas, não respeita o espaço e o volume de sons naquele ambiente para a pessoa poder estudar, né? Às vezes ele até quer, entende? Mas não consegue. E não entende por quê. Ele não sabe detectar onde é que está o problema. Ele só sabe que ele não conseguiu entender. E aí ele pode dizer que a matéria é chata, ele pode dizer qualquer coisa, ou que o professor não ensinou, ou ter preguiça, porque daí aquelas coisas levam a outras, né? Então a gente cabe a nós buscar os motivos. Estão vendo que interessante? Presta atenção nessas coisas, presta atenção. E não só com outros numa sala de aula, mas às vezes com você próprio, principalmente com você próprio. Às vezes a gente tem dificuldades e não consegue detectar de onde tá irritado, não sabe por quê. E às vezes é um sonzinho que tá lá do outro lado da rua, que tá te irritando, te tirando a paciência, faz você brigar com os filhos, brigar com o marido, ficar insuportável, e não tá entendendo de onde é que vem aquela irritação. Ou então você tá procrastinando, você tá deixando para depois, você tem preguiça, por quê? Então, cabe a cada um melhorar a cada dia. Né? Então, entendeu que interessante? E isso é saudável. E, né, vai se adaptando, vai melhorando, porque o estresse, como falam, a doença do século, né? O problema do século. Mas não é só questão do estresse. São coisas que levam ao estresse. Não adianta você, eu estou estressado e vou tomar um calmante. Não é assim. Tem que buscar a causa do problema. Vai correndo. E lembrando, a gente não tem 24 horas. A gente tem 23 horas e 56 minutos, se eu não estou enganada. Então, a gente já acorda atrasado. Aprendendo, devagarinho tá aprendendo. Não é, Charla?
Agora eu vou tirar o carro pra fora, porque eu preciso colocar ele aqui na garagem pra, tipo, pra me sobrar espaço, nessa parte aqui, né, da garagem pra eu fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Ai, não consigo mais puxar o freio de mão com uma mão só, porque meu braço tá machucado. Tá frio. Vou tirar essa galera aqui pra fora pra tomar um sol. Né, meus amores? Limpar essa gaiola desse. O que foi? Espivitada. Ó, limpar aqui, né, galera? Né, galera? Ruim que é. Para, Didi. Ruim que é pra mim. Ó, como é que ele é. Ó, ó. Tem que limpar aqui. O que é isso aqui? Não, bananinha. Não come frutinha. Não come esse porquinho. Trocar essa água deles que tá suja e limpar aqui, né? Deixar eles tomarem um sol. Aí à noite eu recolho de novo. Vamos ver se tem milho com a mamãe? Vamos, cadê você? Então vamos. Vamos. Vem. Maio. Que dia que é hoje? Hoje é dia... Não sei que dia que é hoje. Peraí. Hoje é dia 16 de maio. Ai, que delícia, meu amor. A minha filhinha que escreveu pra mim um dia. Anjo da minha vida. Então hoje é estudar sobre formigas, ratos e a diferença de dedetização, desratização, desculpinização, controle de pombos e morcegos, limpeza de calhas, limpeza de caixas d'água e cisternas. O certo seria eu fazer, tipo, algumas coisas assim, aqui em casa, né? Eu tinha que passar, na verdade eu tenho que dar uma injeção nos cachorrinhos, mas eles são muito novinhos ainda, pra carrapato. A Didi tá cheia de carrapato, e não tem o que vença, eu tiro, limpo e vem um monte. Então aqui, fazer CD de música, tá escrito aqui em cima. E eu tenho que fazer mesmo, tenho que arrumar meu pendrive, porque tem um monte de música chata, eu comprei 2 pendrive cheio de músicas, e tem um monte de música chata que eu tenho que tirar. E outras que eu gosto e que não tem lá que eu tenho que colocar, então eu tenho que montar meu pendrive. Não sei se vai dar tempo de eu fazer isso hoje, mas eu gostaria. Ó, coisas que eu gostaria de fazer hoje e que eu não sei se vai dar tempo. Limpar a gaiola dos passarinhos, né? Lavar o carro, que isso eu já sei que não vai dar tempo. E arrumar o meu pendrive de música. Isso seriam coisas assim que eu tinha que fazer e tal, mas né, eu tô pra viajar, tô pra ir pra Londrina, então, né, umas coisas que eu tenho que resolver lá, umas propostas que eu tenho e tal, então eu tenho que ir pra lá. Tinha que ir o quanto antes. Eu pudesse já ir esse final de semana, mas não vai dar porque o pneu do carro não tá bom e eu ainda não posso trocar. Não sei se, então, não sei, ainda tô pensando, porque se eu aceitar essa proposta, eu teria que ir embora pra lá. E ótimo, seria tudo de bom. Nossa, seria incrível morar em Londrina, conhecer Londrina, estudar e trabalhar pra lá. Seria muito legal. Só que eu tenho muita coisa e seria um risco. Então, ou eu mudo pra lá, pra minha casa, e o que já seria um risco, né? Porque eu tô aqui, tô bem instalada, eu gosto da casa que eu tô. Ou então eu mantenho as coisas aqui, continuo pagando aluguel e moro lá até me ambientar bem, me adaptar no lugar e ver se a situação dá certo. Tem meus bichinhos, né? Não é assim para mudar para um outro lugar e já achar uma casa que dê certo tudo, em tamanho, lugar, segurança, tudo que eu quero e ainda para poder ter bichinho, entendeu? E agora eu tô com 3 cadelas, né? 3 cadelas, o casal de calopsita e tenho meus 2 gatos, o Rodrigo e a Puca. O Puca, né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Pra deixar eles aqui não dá, porque não tem quem cuide, e eu não poderia ficar vindo aqui toda semana. Então, eu tô pensando nessa situação, ao mesmo tempo tem outras propostas, né? E tô estudando, sabe? Mas de qualquer forma, a hora que der, eu vou pra lá, porque eu quero conhecer Londrina. E assim, questão financeira seria muito bom, porque se eu ficar aqui, não deu resultado financeiro, tô falando aqui é o que eu gostaria. E lá é uma cidade maior, com essa proposta que eu recebi, seria muito bom, né? Porque o resultado seria rápido, seria como eu quero, dentro do que eu gosto de fazer e dentro de uma porcentagem boa de rendimento, entendeu? Né? Então, não sei, eu tô pensando. Se eu estiver lá, vou me inscrever na UEL também, que é a Universidade Estadual de Londrina. Tem uns cursos muito bons. E eu gostaria de
de me colocar para um teste desse, sabe? Para ver como que eu passaria e tal, né? Mas se for para fazer isso, eu teria que ser um curso que vale a pena, né? Não adianta entrar lá fazer, por exemplo, matemática ou administração, sendo que isso eu posso pagar fora. Tudo bem que ela tem qualidade, né? E não se discute, mas as outras também têm. E o conhecimento é o conhecimento, a gente que busca, né? Também. Então eu entraria lá para fazer um curso maior, sabe? Tipo medicina, ou então biotecnologia, biomedicina, alguma coisa assim. Então aqui é sei lá, é algo mais para o casal, tá? Por isso que eu colei aqui. Então, assim, aqui ele fala algumas coisinhas, você tem a conclusão, né, do que leu. E adequa para o relacionamento. O casamento bíblico é aliança com o amigo da mocidade. Então, seria assim, vamos supor assim, sabe? Que nem quando a gente tem, eu falo assim, e que nem quando a gente tem, eu não tô falando que é o, tá? Então, mas sabe quando você tem um amigo que se quer bem, que é gostoso, tá junto com aquela pessoa, amigo ou amiga? Quantos amigos a gente já teve que era gostoso, né? Era legal ir junto para a escola, voltar, ou sei lá, né? Então, assim, como que era aquela relação, trazer o mesmo sentimento de euforia, de alegria para um relacionamento, entendeu? Então, com o marido atual, a pessoa que você ama. Então, cultivar essa amizade pelo marido, por meio de algum tipo de hobby, por exemplo, e façam juntos, né? Então, aqui diz assim, ele gosta de música, assim como a Sulamita, no caso de Cantares, que cantou os louvores do seu amado, você pode presentear seu marido com músicas prediletas dele, gravadas em CD, ou vídeo, ou pendrive, no caso, né? O presente deve incluir algumas palavras suas de agradecimento e honra pelo homem que ele é. Então vamos pensar, fazer por exemplo, um pendrive com as músicas que eu gosto e fazer com as músicas que o meu marido gosta, para deixar no carro dele, por exemplo, para arrumar as coisinhas que ele gosta, que às vezes ele não tem tempo de fazer, a mesma paciência, entendeu? Eu mesmo não tenho paciência de fazer comigo, né? Mas imagina, então, se eu fizer para mim, ou então se eu fizer para ele, a fim de que realmente ele, assim, seria, como fala isso, oh meu Deus do céu, formas de servir, né? Então, é uma das linguagens do amor. É muito legal isso. E aí, quando ele vê, ele já tá prontinho lá o pendrive que ele nem faria, ou, poxa vida, sempre fica se chateando com as músicas que ele tem no carro, por exemplo. Então, isso seria uma coisa legal. Ao mesmo tempo, você escreve ele te amo, ou então qualquer coisa, né? E aí também tem outra aqui, ó, falar sobre o seu corpo e movimentos. Então, encantada com a beleza. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Cantares. Ai, Cantares tem muita coisa que não dá pra entender, né? Mas tá. A Sulamita, no caso a mulher lá, não somente elogiou as qualidades do caráter do marido, ela se encantou com a beleza física também. Mesmo sendo características externas e de menos valor que a beleza do homem interior, ela se apaixonou pelo marido que Deus havia lhe dado. Assim como suas esposas, muitos homens gostam de saber que são atraentes aos olhos de suas esposas. Nos momentos mais íntimos do casal, esses comentários sábios, sinceros, aprofundam o amor conjugal. Sabe uma coisa que eu fazia muito? Era olhar, né, pro marido, né? Mas aquilo nunca foi casamento, como ele mesmo dizia, né? Aquilo nunca foi casamento, foi uma bosta. Mas uma coisa que eu fazia era olhar, sabe? Eu olhava assim do nada, às vezes ele estava fazendo outra coisa, ele nem me via. E eu ficava olhando, sabe? Nossa, com aquele amor, aquele carinho, uma vontade de ir lá e abraçar, e, sabe? E a vez que eu fiz isso, que ele estava no quintal fazendo alguma coisa, eu fui lá e abracei ele, fiquei olhando um tempão, e aí eu falei, ai, não vou aguentar, eu vou lá, abracei ele, sabe? Dei um beijo. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim que não era a hora daquilo, e me tratou mal e me empurrou. Puta que pariu, sabe? Aí fiquei pensando assim, nossa, sabe? Tipo, eu tava totalmente outra linha, eu tava totalmente outra linha, eu tava. Eu tô falando isso, gente, não é pra dizer, ó, como eu me feri, coitadinha de mim, mas pra falar pra vocês como é importante a gente fazer isso, mas fazer isso pra quem merece, né? Fazer isso pra quem vale a pena, né? E é tão triste quando a pessoa não sabe valorizar esses momentos, porque, né, poxa, é triste, triste pra caramba, né? Triste pra ele, entendeu? Triste pra gente, sim, mas mais triste pra ele, que não sabe como receber o amor, então nunca vai ter, entendeu? Aí, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sou amada, ninguém me gosta, mas não deu valor a esses momentos quando as pessoas tentaram dar pra ela, né? E aí é aquilo que fica com o resto, né? E eu escutei uma frase hoje que foi tão interessante, porque, como é que é? Quem come de tudo vive mastigando, né? É bem interessante isso, porque é aquilo, né? Como ele que queria qualquer coisa, qualquer uma, né?
quando se deparou comigo, que gostei dele de verdade, ele não soube valorizar, perdeu, e aí tá mastigando por aí, né? Então é assim, pegando o que ele sempre foi acostumado a encontrar e a pegar. E comigo, embora ele tenha tido pensamentos de só se aproveitar, ou talvez casual, ou qualquer coisa assim comigo, a gente acabou ficando junto por mais tempo. E isso me fez pensar de que ele era uma pessoa, mas ele não era. A partir do momento que eu detectei isso, opa, esse não é o cara pra mim, né? Tchau. Então é aquilo, mas é doloroso. Só que o que eu tô falando pra vocês é assim, fazer pra quem vale a pena. Porque as pessoas gostam de saber que eles são, por exemplo, marido bosta, né? Que achava tão validado que podia me ofender, me humilhar e me jogar pra baixo porque ele era o bonzão daí. Porque daí eu levantei a moral dele, entendeu? Então é aquilo, né? Mas isso passa e a gente arranja quem vale a pena. Então é isso que eu falo pra vocês. Não se diminua por causa de ninguém, mas não deixe de valorizar quem tem valor. E isso é muito bonito. Ai, meu Deus, sobre isso aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar. Dedetização, então, seria controles através de... Controle, por exemplo, de formigas, bichinhos, sabe, traça, sei lá, bichinhos desse tipo. Garrapato, que mais? Esses bichinhos do colchão, percevejo, essas coisas assim. Então, a dedetização, que seria o uso de pó, pulverizador, gel, sei lá, tipos assim, que a gente ia fazer, coloca na casa ou no ambiente ou fora de casa e tal, para que você tenha o controle e eliminação desses bichos, né? Ou no mínimo que diminua ou eles encontrem o caminhozinho deles. Barata, essas coisas assim. Eu morro de dó de matar barata. Por quê? Na verdade, todos os bichinhos. Eu acho que a gente, sabe, cada um tem o seu espaço e é tão difícil, porque se eles se proliferam, a culpa é nossa também hoje em dia, porque a gente interfere tanto no meio ambiente, né? E que a gente tava falando. Então, mas assim, o fato deles estarem dentro de casa, eu morro de dó. Eu tenho dó de matar. Então, por exemplo, a barata é um dos bichinhos que ela é... Ai, eu sempre conto essa história. Que ela é mais fiel ao seu parceiro. Quando ela é pequenininha, ela cresce, ela escolhe um parceiro e parceiro a ela. E eles se mantêm fiéis um pro outro até a morte. Tipo, até além da morte. Porque depois que um morre, o outro morre de tristeza. Então, quando você matar uma barata, na verdade, você tá matando duas, entendeu? Porque a outra vai morrer de tristeza. Uma vez, tinha um ratinho dentro de casa e eu acho que eles eram um casal. E aí o meu pai matou um. E o outro voltava, e a gente tava saindo da casa e limpando, né, pra entregar a casa. O outro voltava no meio da água, no meio da mangueira, levando mangueirada, assim, tal, porque no começo a gente tava com medo dele. Mas pra procurar o outro, sabe? Que na cabecinha dele tava lá no ninho, então ele tinha que ir lá, tinha que salvar, tinha que buscar, tinha que encontrar. Esse bichinho ficou numa tristeza que me deu tanta dó. Eu tenho, se eu encontrar o vídeo, tá postado no YouTube em algum outro canal que a gente tinha. Se eu encontrar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Ele quase deixava a gente pegar nele, de tão triste que ele tava, sabe? E assim, decepcionado com o mundo, com a vida. Então eu tenho tanta dó, porque, sabe, poxa, quem é a gente pra tirar a vida de um bichinho, seja ele uma formiga, seja qualquer coisa, entendeu? E a gente é criado de células e micro-organismos que fazem mal, fazem bem, mas que mantêm a nossa vida e o nosso planeta com outros bichinhos que comem ele, que aqueles outros, sabe, da cadeia alimentar, e que assim controla o controle ambiental, né? A gente desregula isso de todas as formas possíveis, então eu morro de dó. Então eu pegava barata, quando eu encontro uma barata, encontro barata, eu jogo ela lá na rua e falo assim, ó, vai embora e leve todas as suas amiguinhas. Sabe, tipo o Ratatouille, o ratinho vai embora. Ai, sei lá, tem toda uma família e eles se conversam, então isso é uma coisa assim que, claro, eu não quero ter dentro de casa porque esse é o meu espaço. Mas quem disse que esse é o meu espaço, entendeu? Poxa, na verdade eu acho que eu sou dona do pequeno metro quadrado que eu tô e olha lá, nem do meu corpo, né? Porque no meu corpo tem tantas coisas, então, tanto micro-organismo. E aí tá, a desratização é o controle através de armadilhas e veneno e tal, né? Pro rato e roedores. E a desculpinização é o controle na madeira, né? Eles fazem todo esse cuidado para não comerem toda a madeira e estragar, né? O que mais? Controle de pombos e morcegos também. Eu já fui mordida por um morcego. Na verdade, eu nem sei se eu fui mordida pelo morcego. Só sei que o meu gato, ó, eu tava deitada e o meu gato capturou um morcego. Ele ficou tão feliz que ele levou pra mim. A Puca Rodrigo. E aí levaram pra mim. E quando eu acordei, tava aquele bolado no meio das minhas pernas, no meio das cobertas. E quando eu olho, era um morcego vivo, vivinho, numa boa. Sabe? Eu falei, nossa, eu falei, e agora? Morri de dó, né, do morcego. Coloquei ele num pote e levei ele para o controle de zoonoses lá, né, do município. O que aconteceu? O pessoal falou que iam colocar ele lá num negocinho que ele ia ficar sem ar e ia morrer com gás e matar o bichinho. Tipo, nem para estudo ele foi, entendeu? Então, poxa, se é para capturar o bichinho, então
sei lá, vamos fazer lá um remédio, ou fazer alguma coisa, tá? Não só matar o bichinho, né? Daí dá dó. E aí eles estavam no telhado da minha casa, no final das contas, que eu tive que tomar 14 injeções, porque aí a gente não sabia se ele tinha me arranhado, se ele tinha me mordido, se ele tinha feito alguma coisa, que às vezes não aparece, né? E aí ele transmite doenças, né? A raiva e tal. E aí, imagina, fica mais raivosa do que eu já sou. Ui. E então ele não me deu dó, porque eu andei com esse bichinho no pote pra lá, pra cá, até encontrar o lugar certo, pra entregar ele, e não adiantou nada, mataram o bicho. E aí eu fiquei com consciência pesada, né? Porque então eu tivesse soltado ele, já tinha tantos mesmo lá em cima, e, né, assim. Mas eu tive que tomar 14 injeções. Inclusive, as que eu tomei, a gente tomava assim, tipo, de várias juntas, tipo 4, 5 juntas já. E depois de 2 dias, 3 dias, 6 dias, 9 dias, até completar 14, um negócio assim. E aí eu fui tomando as injeções. Foi tão forte que eu quase morri. Porque aí, do nada, eu tava boa, dando risada com a situação, eles aplicaram a injeção em mim, caí. E aí chamaram o médico, tudo que era coisa e tal. Por quê? Porque se eu tenho algum problema de coração, se eu tenho algum problema assim, tem que ser lidado com muito cuidado. Não é assim só ir lá e tomar injeção, entendeu? Tem que ter muito cuidado, porque eu quase morri por causa da injeção, quase morri de verdade por causa da injeção. Aí fala assim, não tem nada a ver, não sei o que. Não, tem a ver sim, porque se eu tiver, por exemplo, um problema no meu coração, ou uma predisposição para isso, dependendo da carga que eu recebo, que é muito forte, sim, pode parar meu coração. Então, eu quase morri. E fiquei muito mal, tinha ido de bicicleta para voltar. Nossa, mãe do céu, a ambulância teve que me levar. E aí eu parei nas escadas da minha casa, que era um triplex, não conseguia subir. Fiquei lá caída na escada um tempão. A ambulância me deixou lá e eu entrei para dentro, né? E fiquei lá caída na escada, não conseguia subir, porque eu tava sem força. Até que fui melhorando com muita calma. Foi um período que eu sofri tanto. Nossa, meu Deus do céu. Quando eu morei lá em Campina da Lagoa, num triplex que eu aluguei lá, porque é os que tinha um ponto comercial embaixo, eu queria fazer um negócio lá embaixo. E aí eu fiquei sozinha e nesse período daí aconteceu tudo isso, né? E, nossa, deu que ver pra eu subir, sabe? Me arrastando no chão até eu deitar na cama e esperar pra ver o que ia acontecer comigo. Nossa, meu Deus, como eu me coloquei no chão. Meu Deus do céu. Hoje em dia eu olho assim e fico pensando, meu Deus, como que eu pude me deixar humilhar tanto, sabe? Como que eu pude autorizar a mim viver o que eu vivi. Meu Deus do céu, de verdade. É muito triste, assim, uma coisa que eu fico pensando, meu Deus, não só isso, várias situações e o que eu fiquei sabendo. Nossa. Mas como eu falei, eu só tô falando isso agora porque a gente lembra da situação, né? E nos vídeos teve muita coisa que eu vivi que eu não coloquei pra vocês. Então eu perdi, não sei o que aconteceu com os vídeos, o YouTube tirou, não sei, consumiu com meus vídeos. E então, para vocês entenderem, a ideia do canal é mostrar o amor próprio, o valor próprio, sabe? A autovalorização que a gente tem que ter. Né? Não é porque eu estou sofrendo, graças a Deus isso passou. Sofro sim quando eu lembro do que eu vivi, sabe? Dó de mim. E não porque eu quero alguém ou porque eu sinto falta da pessoa. Não, nem pensar. Deus livre, que siga o rumo dele, como disse a mãe dele tantas vezes. E, sabe, não, lixarada de gente, não quer saber da minha vida. Tchau, foi, graças a Deus, some da minha vida, traste. Sabe? Vai buscar quem ele foi buscar no Natal, quem ele foi buscar na vida dele. Né? Eu não, eu já era, né? Perdeu, e agora é que vai viver outras coisas. Eu vou procurar o meu valor, a minha coisa que eu deixei perder, sabe, nesse período. E agora, graças a Deus, sou outra pessoa. E é isso. Então, seria isso, tá? A diferença entre essas coisas aqui. Eu morro de dó dos bichinhos, mas são uns bostinhos, né? Porque olha lá, por exemplo, a aranha pernuda que eu tenho dó de matar, olha o que ela faz na parede. Né? Ela enche de teia e daí fica feio, né? Então, é complicado esse bichinho. Mas aqui tem bastante lagartixa, então eu deixo elas ficarem bem tranquilas. Só tiro as teias, né? E tento manter o controle da minha casa. E olha que incrível, eu tenho assim uma harmonia tão tranquila que em casa eu não posso reclamar de rato, nem de barato, como eu falei. Não tem nada assim, nem traça. E nem o próprio escorpião. Né? Então é só cuidar pra não entrar, porque o bichinho não pensa, né? Então tem que orientar ele. Igual as formigas, eu joguei tiner nos cantinhos, elas foram embora. Sabe, eu vi elas indo embora do trajetinho delas e agora elas estão lá pra fora e tá tudo bem. Agora a gente tá vivendo bem, em harmonia, entendeu? Então, né? A aranha pernuda, a mesma coisa, só que ela tá ali também pro meu benefício. Porque se tivesse aranha marrom aqui, eu não via, é muito raro ver. Mas elas matam a aranha marrom, entendeu? Eu prefiro ter uma pernuda do que uma aranha marrom. Né? Se eu acabar com todas as pernudas, de repente começa a vir outro tipo de bicho, entendeu? Então, assim, um bichinho é cadeia alimentar, a gente precisa respeitar isso. E o espaço de cada um, né? Porque não é tudo nosso, não é só porque a gente comprou, sabe, que é nosso, né? Não é assim que funciona. Então, tá? Aí, consegui limpar a gaiolinha. Já estão sujando tudo de novo, esses porquinhos, né? E a casinha deles que tá aqui secando também.
Pra não ficar muito úmido, né? Aí fica assim, ó. Entendeu? Molhei minhas plantinhas já cedo. Agora molhei mais um pouquinho. Né, Dique? E dei uma lavada aqui na calçada que sujou tudo, né, seus sem vergonha. E agora aqui. Ai, meu Deus do céu. E aqui minha bagunça continua.